Enquanto soldados russos morrem em massa na linha de frente, Vladimir Putin se esconde em bunkers governamentais selados e escritórios isolados espalhados pelo país. O ditador russo está claramente desconectado da realidade. Como um clássico avestruz, ele enterrou a cabeça fundo na areia e se recusa obstinadamente a ver o óbvio. Ele está efetivamente negando o que está acontecendo bem diante de seus olhos. E embora dentro do Kremlin haja reconhecimentos cada vez mais frequentes do fracasso da guerra contra a Ucrânia, Putin continua sendo quase o único que teima em acreditar na vitória da Rússia. Analistas apontaram repetidamente que esse isolamento de informações é típico de sistemas autoritários altamente centralizados, onde a liderança se torna progressivamente dependente de relatórios filtrados e narrativas governistas, em vez da realidade do campo de batalha. Mas isso há muito deixou de ter qualquer relação com a realidade. É uma ilusão multicolorida criada artificialmente que o próprio Putin está mantendo desesperadamente. E esse quadro fabricado não desmorona nem mesmo quando a Ucrânia realiza operações de tamanha escala que os planos russos literalmente se desfazem diante de nossos olhos. Hoje, a Ucrânia tem uma vantagem tangível no campo de batalha, e essa vantagem é resultado direto de um avanço tecnológico que ocorreu após o início da invasão: os drones. Analistas militares de instituições como o Instituto para o Estudo da Guerra e o Instituto Real de Serviços Unidos enfatizaram consistentemente que a guerra moderna de drones remodelou fundamentalmente a profundidade operacional deste conflito, transformando o que antes era uma frente linear em uma zona de morte de várias camadas que se estende até a retaguarda de ambos os lados. Drones ucranianos de médio alcance destroem sistematicamente as forças russas, atacando muito além da linha de frente. Estes não são apenas ataques, são a destruição de todo o sistema logístico inimigo, a eliminação de centros de comando e a interrupção das tentativas da Rússia de conduzir operações ofensivas a partir da retaguarda. A Ucrânia não apenas usou essa ferramenta, ela transformou em uma vantagem fundamental, criando uma lacuna tecnológica que a Rússia não consegue superar. Analistas de defesa ocidentais descrevem isso cada vez mais como uma mudança da guerra de atrito para paralisia sistêmica, onde o objetivo não é apenas destruir tropas, mas desativar a capacidade do inimigo de sustentar operações em escala. Nos últimos anos, o programa doméstico da Ucrânia para o desenvolvimento de drones e mísseis de longo alcance tem melhorado continuamente. A Ucrânia lançou mais de 1.000 drones contra a Rússia pela primeira vez em agosto de 2024, 3.000 em julho de 2025 e 7.000 em março de 2026, observa o analista francês Clément Molin. Essa trajetória reflete não apenas a escala industrial, mas também o surgimento de um ecossistema de produção distribuído, onde fabricantes privados, grupos de engenharia voluntários e programas de defesa estatais operam em paralelo. De acordo com várias avaliações de defesa europeias, esse modelo descentralizado provou ser significativamente mais adaptável do que os sistemas tradicionais centralizados de aquisição militar. Além dos números puros, a evolução qualitativa dos drones ucranianos é igualmente importante. Os primeiros sistemas eram frequentemente limitados em alcance e carga útil, mas as iterações modernas integram melhor resiliência de navegação, mira assistida por satélite e melhor resistência à guerra eletrônica. Isso é muito importante porque a Rússia investiu pesado em sistemas de guerra eletrônica para interromper as operações de drones ucranianos. Contudo, evidências do campo de batalha sugerem que a Ucrânia tem se adaptado mais rápido do que a Rússia consegue reagir. No último mês, ataques ucranianos atingiram sistematicamente terminais de exportação de petróleo, oleodutos e refinarias. O objetivo é impedir que a Rússia use as receitas de energia para financiar sua guerra contra a Ucrânia. Recentemente, a Ucrânia mudou seu foco para o sul e continua atacando várias instalações de processamento de petróleo. A infraestrutura de energia tornou-se um domínio central no campo de batalha, tornando a própria capacidade econômica um alvo militar. O propósito desses ataques é criar pressão pelo acúmulo de óleo e falta de capacidade, forçando o inimigo a parar a extração, disse a Ucrânia. Isso reflete uma doutrina mais ampla discutida em estudos de guerra moderna, o conceito de guerra de atrito econômico, onde destruir a produção é vital. Os portos de Primorsk e Ust-Luga respondem por mais de 40% das exportações marítimas de petróleo da Rússia, segundo o Financial Times. A refinaria Norce, na região de Nizhny Novgorod, também foi atingida, informa o Financial Times. Essas instalações não são apenas polos industriais, são válvulas de pressão críticas em toda a economia de exportação da Rússia.
Interrupções aqui afetam os mercados globais de energia, fluxo de transporte, custos de seguro e margens de refino. Drones ucranianos também atacaram a zona industrial em Ufa, no Baskortostão, a 1.750 quilômetros de Kiev. Incêndios foram registrados em instalações da Rosneft, na refinaria de Ufa, Bashneft, Novoil e na planta petroquímica Ufa-Orgsyntes. A capacidade combinada delas é de cerca de 470 mil barris por dia, de acordo com a Bloomberg. O alcance crescente dos sistemas de ataque ucranianos é notável para analistas, indicando melhor engenharia, autonomia de navegação e guia por satélite. Além disso, novos incêndios foram registrados no porto de Novorossiysk, o maior da Rússia no Mar Negro, onde fica o terminal Cheskariz. No início de março, ataques de drones ucranianos já haviam causado a suspensão do carregamento de petróleo em Novorossiysk. Esses ataques repetidos aos mesmos pontos sugerem uma estratégia deliberada de interrupção cumulativa em vez de destruição única. As consequências para a Rússia são catastróficas. Após 5 ataques a Primorsk e USTL Luga, exportadores russos perderam cerca de 970 milhões de dólares em receita em uma semana. Só em Primorsk, 200 milhões de dólares em petróleo foram queimados, disse um representante do Serviço de Segurança ao Financial Times. Além das perdas financeiras imediatas, os analistas enfatizam o efeito cumulativo. Os prêmios de seguro sobem, cronogramas de envio são interrompidos e compradores globais começam a diversificar suas cadeias de suprimento. As remessas do terminal podem ser retomadas em dias após um ataque, observa o analista da Sela AI, Volodymyr Nikitin. No entanto, reconstruir tanques de armazenamento queimados pode levar meses e reparos em linhas tecnológicas em UST Luga mais de um mês. Carregamento de petróleo bruto em UST Luga foi parcialmente retomado desde então. Essa simetria entre interrupção rápida e recuperação lenta é um fator-chave na estratégia em evolução da Ucrânia. Pequenos ataques repetidos geram uma pressão econômica desproporcional a longo prazo. As consequências globais são mais visíveis hoje no mercado de nafta, químico usado na produção de plástico, relata o ST, citando negociantes de petróleo. Economistas notam cada vez mais que a guerra não se limita ao campo de batalha, mas está inserida em sistemas globais de commodities, onde interrupções locais afetam cadeias de suprimentos na Ásia e Europa. O porto de Ust-Luga responde por cerca de 8% do suprimento global. Após os ataques, as exportações de nafta deste porto caíram 70% e os preços na Ásia dobraram desde o início da guerra, segundo a Argus. A usina Ufa-Orgsyntes também foi atingida. Ela produz cerca de 30% do fenol da Rússia, também usado em plásticos e fibras sintéticas, relata a Bloomberg. Isso destaca como a campanha de ataques da Ucrânia influencia indiretamente os insumos globais, particularmente nos setores químico e de plásticos. Como resultado, a retaguarda da Rússia afunda no caos, levando a uma conclusão óbvia: a Ucrânia está agora em sua posição mais forte em muito tempo. Segundo Volodymyr Zelensky, a situação na linha de frente é a mais favorável para a Ucrânia nos últimos meses. Essa avaliação também é confirmada pelo Instituto para o Estudo da Guerra, que afirma que os drones ucranianos dominam efetivamente os céus. Avaliações do ISW sugerem que as forças russas são cada vez mais forçadas à dispersão defensiva, reduzindo sua capacidade de concentrar poder ofensivo em pontos decisivos. Essa vantagem sustenta o fracasso da ofensiva russa de primavera e permite que as forças ucranianas realizem contra-ataques bem-sucedidos. Um papel fundamental é desempenhado pela destruição da defesa aérea russa, o que abre corredores seguros para novos ataques. Em termos operacionais modernos, suprimir a defesa aérea é um pré-requisito para ataques profundos sustentados, e o progresso ucraniano é amplamente notado por observadores ocidentais. Após anos de guerra de drones, a Ucrânia saiu na frente. Suas capacidades agora abrangem várias camadas de profundidade. Drones FPV controlam até 20 quilômetros na retaguarda inimiga, enquanto drones de longo alcance atingem alvos a centenas de quilômetros no interior da Rússia. Isso significa que não existem mais zonas seguras para o exército russo. Analistas do RUAC descreveram isso como o surgimento de um campo de batalha transparente, onde se esconder atrás das linhas de frente não é mais viável. E, novamente, esta é uma questão de tecnologia. As soluções ucranianas superam as russas, e este é um fato que Putin não aceita, pois destrói completamente a narrativa da propaganda.
Mas os números são teimoso. A escala de produção, velocidade de adaptação e ciclos de aprendizado favorecem cada vez mais a Ucrânia, segundo várias avaliações da indústria de defesa europeia. Desde o início do ano, o número de ataques de médio alcance aumentou quase 3 vezes, de dezenas para mais de 100 por mês. Em janeiro, dezenas de ataques. Em fevereiro, ainda mais. Em março, mais de 100. E isso é apenas parte do quadro geral, já que a Ucrânia realiza milhares de missões de drones diariamente. Isso reflete uma mudança para uma guerra não tripulada em escala industrial, em vez de ataques episódicos. Segundo o comandante-em-chefe Oleksandr Syrskyi, os sistemas não tripulados ucranianos atingiram efetivamente um nível de domínio. Em apenas um mês, centenas de milhares de alvos foram destruídos, superando significativamente os números anteriores. Embora números exatos sejam difíceis de verificar de forma independente em condições de guerra, a tendência em si é amplamente reconhecida em várias avaliações de inteligência. Estes incluem depósitos, centros logísticos, postos de comando e instalações de energia. Estes não são ataques isolados. Esta é uma destruição sistemática da infraestrutura militar da Rússia. Além disso, os drones ucranianos aumentaram as perdas russas no campo de batalha em 29%. Syrskyi diz que desde dezembro de 2023, os drones ucranianos têm incapacitado mais ocupantes do que a Rússia recruta para o seu exército. Se mantido, isso cria um desequilíbrio estratégico de mão de obra que pode moldar a trajetória de longo prazo do conflito. Em média, as unidades de VAN realizam mais de 11 mil missões de combate por dia, de acordo com Syrskyi. No mês passado, eles atingiram 50% mais alvos verificados do que em fevereiro, mais de 150 mil. Em um mês, as forças de defesa realizaram quase 350 operações de ataque médio, atingindo 143 locais de logística e armazenamento, 52 postos de comando e 20 instalações de petróleo e energia do inimigo a distâncias de 30 a 120 quilômetros. Os sistemas robóticos terrestres aumentaram o número de missões em mais de 50% em março, segundo o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Embora esses números sejam indiscutíveis, nem todos na Rússia estão prontos para aceitá-los. Enquanto Putin continua a ignorar a realidade, sinais alarmantes já estão surgindo dentro do Kremlin. A elite da Rússia vê que a situação está fugindo do controle e está tentando transmitir isso a ele. Em particular, o ministro da Defesa, Andrei Belosov, alerta abertamente sobre uma situação crítica. A Ucrânia alcançou superioridade tanto tecnológica quanto quantitativa em drones. Além disso, os novos desenvolvimentos ucranianos não têm análogos no exército russo, que se mostrou despreparado para este nível de guerra. Mas Putin não está ouvindo. E enquanto Belosov tenta comunicar isso com cautela, outras vozes na Rússia são muito mais duras. Os blogueiros militares, os mesmos que apoiaram a guerra por anos, agora estão recorrendo cada vez mais à crítica. Eles nem sempre falam diretamente, mas nas entrelinhas uma coisa é clara: o problema é a total incompetência na execução da guerra. Alguns, como Alexei Shadayev, apontaram diretamente para problemas sistêmicos, falta de inovação, atraso tecnológico e até degradação do modelo estatal. Outros, incluindo grandes canais militares, admitem que a ofensiva estagnou e que a mobilização não trará resultados. Eles até acusam o comando de esconder a verdade de Putin, permitindo que ele permaneça em um mundo de ilusões. Putin não está mudando nada, mas na verdade ele está com medo pânico de perder a própria vida. Em março de 2026, 7 torres adicionais armadas com sistemas Pansir foram construídas ao redor de sua residência em Valdai. Segundo a Rádio Liberty, citando imagens de satélite da Planet Labs, o número total de sistemas de defesa aérea na área chegou agora a 27. Algumas dessas torres recém-instaladas já estão equipadas com sistemas de mísseis antiaéreos. Assim como em Moscou, as defesas em Valdai estão dispostas em 2 anéis, um perímetro interno e outro externo, cercando firmemente a residência. E esse medo desenfreado continua rendendo frutos. Pela primeira vez em 30 anos, o Kremlin se prepara para descartar seu ritual de propaganda mais sagrado, o desfile de 9 de maio. Os sobrevoos aéreos já foram oficialmente cancelados e os ensaios terrestres discretamente encerrados. Não, o que é isso? Será que Moscou tem mesmo medo de que mísseis balísticos ucranianos estraguem a festa bem na Praça Vermelha? E não é apenas Moscou. São Petersburgo também está se preparando para se esconder. Os eventos na cidade já estão sendo reduzidos, como se a celebração de repente tivesse se tornado algo para sobreviver, em vez de aproveitar.
Enquanto isso, a Ucrânia está fortalecendo suas defesas. Drones interceptadores estão destruindo massivamente drones russos em pleno ar. E aqui a dinâmica é ainda mais impressionante. O número de interceptações está crescendo rapidinho, mês a mês, chegando aos milhares. Por exemplo, recentemente, as forças de defesa derrubaram um drone Shahed russo pela primeira vez usando uma plataforma marítima. E a Ucrânia planeja ampliar essa abordagem não apenas no mar, mas também em terra. Isso foi relatado por Anatoly Krapchinsky, diretor de desenvolvimento da empresa de defesa. Segundo ele, isso reduz significativamente o tempo necessário para concluir a missão. Uma coisa é quando decolamos da linha costeira e percorremos 25 quilômetros para interceptar um alvo aéreo, ou operamos em um setor a 20 quilômetros da costa usando nossas plataformas de lançamento, que nos ajudam a interceptar tais alvos aéreos. Portanto, deve-se dizer que tal ferramenta também pode ser usada em terra devido ao posicionamento dos sistemas de lançamento. Ele acrescentou que isso se refere a sistemas clássicos de defesa aérea, meios de detecção, sistemas de radar, centros de comando e decisão, e os próprios lançadores, que estão localizados a diferentes distâncias. E um operador de tal sistema poderá tomar decisões sobre de qual setor lançar um drone interceptor ou outro meio de combate. Então, aqui deve-se notar que, por exemplo, tal sistema de lançamento terrestre pode destruir mais alvos aéreos em menos tempo dentro desse setor. Enquanto eles percorrem, por exemplo, uma distância de 5 km, a execução da missão pode levar de 5 a 10 a 15 minutos. Consequentemente, deveria haver mais plataformas e mais soluções desse tipo. Mas, ao mesmo tempo, enfatizarei mais uma vez a automação desses processos. Ou seja, em vez de um piloto sentado no painel de controle de um drone interceptador, há um operador que apenas supervisiona a missão enquanto o drone interceptador executa. Isso enfraquece uma das principais estratégias da Rússia: ataques em massa contra a infraestrutura e civis. Como resultado, uma clara assimetria está se formando. A Ucrânia destrói a retaguarda russa, enquanto a Rússia não consegue responder à altura. A reação de Putin é previsível. Ele não muda de tática e não reconhece o problema. Em vez disso, há novas ameaças, inclusive contra a Europa, especialmente após a Ucrânia fechar novos acordos com empresas de defesa europeias. Consideramos esta decisão um passo deliberado que leva a uma escalada acentuada da situação militar e política em todo o continente europeu e a uma transformação gradual destes países numa retaguarda estratégica para a Ucrânia. A Rússia alertou para consequências imprevisíveis e diz que as ações dos líderes europeus estão arrastando cada vez mais esses países para a guerra com a Rússia. Publicou uma lista de endereços de empresas europeias envolvidas na produção conjunta de armas com a Ucrânia. Dmitry Medvedev, ex-presidente da Rússia e vice-chefe do seu Conselho de Segurança Nacional, esclareceu mais tarde que isso equivalia a uma lista de alvos potenciais para as Forças Armadas russas. Sinceramente, isso parece mais uma demonstração de fraqueza do que de força. Especialistas ocidentais como Robert Fox afirmam diretamente que a Ucrânia está causando danos reais, mas Putin se recusa a admitir, mesmo quando a mídia russa já noticia. Jean-Noël Barrot afirma claramente que esta guerra é um fracasso estratégico, político e econômico para a Rússia. Em conclusão, o cenário é claro. A Rússia está perdendo terreno enquanto a Ucrânia aumenta sua vantagem. E a questão principal permanece: por quanto tempo Putin poderá continuar vivendo em sua própria ilusão enquanto a realidade já bate a porta? O que acha disso? Compartilhe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva para ficar informado sobre as principais notícias. Vem mais por aí!